O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 5. Yanasandiparva. Capítulo 135. O filho fala para a mãe. Kunti disse, ouvindo essas palavras de sua mãe, o filho disse: ó mãe implacável e colérica, ó tu que pensas favoravelmente do heroísmo marcial, o teu coração é certamente feito de aço batido nessa forma. Que vergonha para as práticas kshatriya, de acordo com as quais tu me incitas para a batalha, como se eu fosse um estranho para ti, e por causa das quais tu falas para mim, teu único filho, essas palavras como se tu não fosses minha mãe. Se tu não me vires, se tu estiveres separada de mim, teu filho, de que uso então seria a terra inteira para ti, de que uso todos os teus ornamentos e todos os meios de diversão, de fato, de que uso seria a própria vida para ti? A mãe disse: todas as ações daqueles que são sábios, são empreendidas, ó filho, por causa de virtude e lucro. Migrando estes, virtude e lucro, somente, eu te incito, ó Sanjaya, para a batalha. A hora adequada chegou para tu mostrares o teu valor. Se em tal momento tu não recorreres à ação, então desrespeitado pelo povo, tu farás aquilo que será mais desagradável para mim. Se, ó Sanjaya, tu estivesses prestes a ser maculado com infâmia e eu por afeição não te dissesse nada, então aquela afeição, sem valor e irracional, seria como aquela da jumenta por seu filhote. Não trilhes o caminho que é desaprovado pelos sábios e adotado pelos tolos. Grande é a ignorância aqui. Inumeráveis criaturas do mundo têm tomado seu refúgio nisso. Se tu, no entanto, adotares o comportamento dos sábios, tu então o serás querido para mim. De fato, se tu recorreres à virtude e lucro, se com Deus acima tu confiares no esforço humano, se teu comportamento se tornar como o dos bons, então é por isso e não por quaisquer outros meios que tu te tornarás querido para mim. Aquele que se deleita com filhos e netos que são bem instruídos, desfruta de um deleite que é real. Aquele, por outro lado, que se encanta com um filho que é desprovido de esforço, teimoso, e de mente má, não realizou o verdadeiro objetivo pelo qual um filho é desejado. Aqueles piores dos homens que nunca fazem o que é apropriado e sempre fazem o que é censurável não obtêm felicidade neste nem no outro mundo. Um kshatriya, ó Sanjaya, foi criado para batalha e vitória. Se ele vence ou perece, ele alcança a região de Indra. A felicidade que um kshatriya obtém por reduzir seus inimigos à submissão é tal que igual a ela não existe no céu na região sagrada de Indra. Queimando de raiva, um kshatriya de grande energia, se derrotado muitas vezes, deve esperar desejando vencer seus inimigos. Sem perder sua própria vida ou matar seus inimigos, como ele pode obter paz mental por meio de algum outro procedimento? Aquele que é possuidor de sabedoria considera qualquer coisa pequena como desagradável. Para a pessoa para quem qualquer coisa pequena se torna agradável, aquele pouco no final se torna uma fonte de dor. O homem que não tem o que é desejável logo se torna infeliz. De fato, ele logo sente toda a miséria e se perde como o Ganges ao entrar no oceano. O filho disse: tu não deves, ó mãe, dar expressão a esses pontos de vista diante do teu filho. Mostra bondade para com ele agora, ficando ao seu lado, como um ser silencioso e taciturno. A mãe disse: grande é minha satisfação já que tu falas assim. Eu que posso ser incitada, por ti a fazer o que é meu dever, sou dessa maneira incitada por ti. Eu, portanto, te incitarei mais ainda, para fazer o que tu deves fazer. Eu, de fato, te respeitarei então, quando eu te vir coroado com completo sucesso, depois do massacre de todos os Sendavas. O filho disse: sem riqueza, sem aliados, como sucesso e vitória podem ser meus? Consciente desse meu estado, extremamente miserável, eu tenho me abstido do desejo de reino, como um fazedor de mal se abstendo do desejo de céu.
Se, portanto, ó tu de sabedoria madura, tu vês quaisquer meios, pelos quais tudo isso possa ser efetuado, fala detalhadamente disso para mim já que eu peço, pois eu farei tudo o que tu me mandares fazer. A mãe disse: não desgraces tua alma, ó filho, por antecipações de fracasso. Objetivos não alcançados têm sido alcançados, enquanto aqueles alcançados têm sido perdidos. A realização de objetivos nunca deve ser procurada com raiva e tolice. Em todas as ações, ó filho, a obtenção de êxito é sempre incerta. Sabendo que o sucesso é incerto, as pessoas ainda agem, pelo que elas às vezes têm êxito e às vezes não. Aqueles, no entanto, que se abstêm da ação nunca obtêm êxito. Na ausência de esforço há somente um resultado, isto é, a ausência de sucesso. Há, no entanto, dois resultados no caso de esforço, isto é, a aquisição do sucesso ou sua não aquisição. Aquele, ó príncipe, que decidiu de antemão que todas as ações são incertas em relação aos seus resultados torna sucesso e prosperidade inalcançáveis para si mesmo. Isto será, com tal convicção uma pessoa deve, expulsando toda a preguiça, se esforçar e despertar e se dirigir para toda ação. Aquele rei sábio que, ó filho, se engaja em ações, tendo realizado todos os ritos auspiciosos e com os deuses e os brahmanes ao seu lado, logo obtém sucesso. Como o sol abraçando o leste, a deusa da prosperidade o abraça. Eu vejo que tu te mostras preparado para as várias sugestões e meios e discursos encorajadores que tu tens tido de mim. Mostra, agora, a tua coragem. Cabe a te alcançar, por todo o empenho, o objetivo que tu tens em vista. Traze juntos para o teu próprio lado aqueles que estão zangados com teus inimigos, aqueles que são cobiçosos, aqueles que foram enfraquecidos por teus inimigos, aqueles que estão com ciúmes de teus inimigos, aqueles que têm sido humilhados por eles, aqueles que sempre desafiam a eles, por excesso de orgulho, e todos os outros dessa classe. Por esses meios tu serás capaz de dividir a hoste poderosa do teu inimigo, como uma tempestade impetuosa e que surge violenta espalhando as nuvens. Dá a eles, teus futuros aliados, riqueza antes que ela seja devida, obtém seu alimento, sê versátil e prestativo, e fala gentilmente para todos eles. Eles então te farão bem, e te colocarão em sua chefia. Quando o inimigo vem a saber que seu inimigo se tornou indiferente à sua vida, então ele fica perturbado por conta do último, assim como por causa de uma cobra em seu aposento. Se, sabendo que alguém é poderoso, seu inimigo não se esforça para subjugá-lo, ele deve pelo menos torná-lo amistoso pela aplicação das artes de conciliação, presentes, e coisas semelhantes. Isso mesmo seria equivalente à subjugação. Obtendo um intervalo por meio da arte de conciliação, a riqueza de uma pessoa pode aumentar. E se a riqueza dela aumenta, ela é venerada e procurada como um refúgio por seus amigos. Se, além disso, alguém está privado de riqueza, ele é abandonado por amigos e parentes, e mais do que isso, até suspeitado e desprezado por eles. É totalmente impossível para ele alguma vez recuperar seu reino, que, tendo se unido com seu inimigo, vive confiantemente. Capítulo 136. Término da história, desespero do filho removido. A mãe disse: em qualquer adversidade que um rei possa cair, ele ainda assim não deve demonstrar isso. Vendo o rei afligido com medo, o reino inteiro, o exército, os conselheiros, todos se rendem ao temor, e todos os súditos se tornam desunidos. Alguns partem e adotam o lado do inimigo, outros simplesmente abandonam o rei, e outros também, que antes tinham sido humilhados, se esforçam para atacar. Aqueles, no entanto, que são amigos íntimos esperam ao seu lado, embora desejem o seu bem-estar, ainda por incapacidade de fazer alguma coisa. Esperam sem poder fazer nada, como uma vaca cujo bezerro foi amarrado. Como amigos se afligem por amigos que estão mergulhados em infortúnio, assim aqueles bem-querentes também sofrem ao verem seu senhor mergulhado em aflição.
Tu mesmo tens muitos amigos a quem tu veneraste antes. Tu tens muitos amigos do teu coração, que sentem por teu reino e que desejam tomar o estado de tuas calamidades sobre eles mesmos. Não assustes esses amigos, e não permitas que eles te abandonem ao te verem afligido com medo. Desejando testar tua força, virilidade e compreensão, e desejando também te encorajar, eu digo tudo isso para aumentar a tua energia. Se tu compreendeste o que eu disse, e se tudo o que eu disse parece apropriado e suficiente, então, ó Sanjaya, reúne a tua paciência e cinge os teus quadris para a vitória. Nós temos um número grande de casas de tesouro desconhecidas por ti. Só eu sei de sua existência, e nenhuma outra pessoa. Eu colocarei todas elas à tua disposição. Tu tens também, ó Sanjaya, mais do que um amigo que simpatiza contigo em tuas alegrias e aflições, e que, ó herói, nunca se retira do campo de batalha. Ó opressor de inimigos, aliados como esses sempre desempenham o papel de conselheiros fiéis para uma pessoa que procura o seu próprio bem-estar e deseja obter o que é agradável para si mesma. Kunti continuou. Ouvindo este discurso de sua mãe repleto de palavras excelentes, e sentido, o desespero que tinha tomado conta do coração de Sanjaya cessou imediatamente, embora aquele príncipe não fosse dotado de grande inteligência. E o filho disse: quando eu tenho a ti que és tão vigilante do meu bem-estar futuro como minha guia, eu sem dúvida resgatarei meu reino paterno que está afundado em água ou perecerei na tentativa. Durante o teu discurso eu fui quase um ouvinte silencioso. Só de vez em quando eu interpunha uma palavra. Isso foi, no entanto, somente com o objetivo de te prolongar, para que eu pudesse ouvir mais sobre o assunto. Eu não fiquei saciado com as tuas palavras, como uma pessoa não saciada por beber irrita. Derivando o apoio de quaisquer aliados, eu cinjo os meus quadris para reprimir meus inimigos e obter a vitória. Kunti continuou. Perfurado pelas flechas verbais de sua mãe, o filho se incitou como um corcel de ímpeto orgulhoso e realizou tudo que sua mãe tinha indicado. Quando um rei está afligido por inimigos e dominado pelo desespero, seu ministro deve fazê-lo ouvir essa história excelente que aumenta energia e inspira poder. De fato, essa história é chamada de Jaya e deve ser ouvida por todos os que desejam vitória. De fato, tendo-a escutado, uma pessoa pode logo subjugar a terra inteira e oprimir seus inimigos. Essa história faz uma mulher gerar um filho heróico, a mulher grávida que a ouve repetidamente certamente dá nascimento a um herói. A mulher kshatriya que a ouve gera um filho corajoso de destreza e irresistível, alguém que é principal em erudição, principal em austeridades ascéticas, principal em generosidade, dedicado ao ascetismo, resplandecente com beleza brâmica, inumerável com os bons, radiante com refulgência, dotado de grande energia, abençoado, um poderoso guerreiro em carro, possuidor de grande inteligência, irresistível, em batalha, sempre vitorioso, invencível, um castigador dos maus e um protetor de todos os que praticam a virtude. Capítulo 137. Kunti termina a mensagem para Krishna. Krishna deixa a cidade. Kunti disse: dize para Arjuna estas palavras: quando tu nasceste no quarto de resguardo e quando eu estava sentada no eremitério cercada por senhoras, uma voz celeste e encantadora foi ouvida no céu, dizendo: ó Kunti, este teu filho rivalizará o Deus de 1000 olhos. Ele derrotará em batalha todos os Kurus reunidos. Ajudado por Bhima, ele conquistará a terra inteira e sua fama tocará os próprios céus. Com Vasudeva como aliado, ele matará os Kurus em batalha e recuperará a sua parte paterna perdida do reino. Dotado de grande prosperidade, ele, com seus irmãos, realizará 3 sacrifícios grandiosos. Ó tu glória de imperecível, tu sabes quão firme, em verdade, é Vibatsu, também chamado Savyasashin, quão irresistível ele é. Ó tu da linhagem de Dasara, que seja como aquela voz celeste disse.
Se, alto da linhagem de Vrishni, existe alguma coisa como justiça, aquelas palavras serão verdadeiras, já que então, Krishna, tu mesmo realizarás isso tudo. Eu não duvido do que aquela voz disse. Eu reverencio a justiça que é superior a tudo. É a justiça que sustenta todas as criaturas. Tu deves dizer essas palavras para Dhananjaya. Para Vrikudara também, que está sempre pronto para o esforço, tu dirás estas palavras. Chegou a hora para aquilo em vista do qual uma dama kshatriya cria um filho. Aqueles que são os principais entre os homens nunca ficam desanimados quando eles têm hostilidades para travar. Tu sabes qual é o estado da mente de Bhima. Aquele opressor de inimigos nunca fica pacificado até ele exterminar seus inimigos. Tu dirás, ó Madhava, em seguida para a auspiciosa Krishna de grande renome, aquela nora de Pandu de grande alma, que está familiarizada com os detalhes de toda a virtude, estas palavras. Ó tu que és muito abençoada, ó tu de ascendência nobre, ó tu que és dotada de grande fama, aquele comportamento adequado o qual tu sempre mostraste em relação aos meus filhos é, de fato, digno de ti. Tu deves também dizer para os filhos de Madhuri que estão sempre dedicados às virtudes kshatriya, estas palavras. Desejem mais do que a própria vida aqueles prazeres que são adquiridos por meio de coragem. Objetos obtidos por coragem sempre agradam o coração de uma pessoa que vive de acordo com as práticas kshatriya. Engajados como vocês estão em adquirir todos os tipos de virtude, diante dos seus olhos a princesa de Panchala foi abordada em epítetos cruéis e ofensivos. Quem é que pode perdoar aquele insulto? A privação de seu reino não me afligiu. Sua derrota nos dados não me afligiu. Mas que a nobre e formosa Draupadi, no entanto, enquanto chorava no meio da assembleia, tivesse que ouvir aquelas palavras cruéis e insultantes é o que me aflige mais. Pai, a muito bela Krishna, sempre dedicada às virtudes kshatriya, não encontrou nenhum protetor naquela ocasião, embora ela fosse casada com tais protetores poderosos. Alto de braços fortes, dize para aquele tigre entre homens, Arjuna, aquele principal de todos os manejadores de armas, que ele deve sempre andar no caminho que for indicado por Draupadi. Tu sabes muito bem, Keshava, que Bhima e Arjuna, aquele par de yamas ferozes e destruidores de tudo, são capazes de fazer os próprios deuses seguirem o caminho de todas as criaturas. Não é um insulto para eles que sua esposa, Krishna, tenha sido arrastada à assembleia. Ó Keshava, faze-os se lembrarem de todas aquelas palavras cruéis e ríspidas que Dussasana disse para Bhima na própria presença de todos os guerreiros da família de Kuru. Pergunta, em meu nome, sobre o bem-estar dos Pandavas com seus filhos e Krishna. Dize para eles, ó Janardana, que eu estou bem. Vai em teu caminho auspicioso, e protege os meus filhos. Vaisampayana continuou, saudando e andando ao redor ela, o poderosamente armado Krishna, cujo andar parecia o andar majestoso do leão, então saiu da residência de Prita. E ele então dispensou aqueles chefes entre os Kurus com Bhishma em sua chefia, que o tinham seguido, e levando Karna sobre sua carruagem deixou a cidade Kuru, acompanhado por Satyaki. E depois que ele da linhagem de Dasara tinha partido, os Kurus se reuniram e começaram a falar daquele incidente muito extraordinário e maravilhoso relacionado com ele. E eles disseram, dominada pela ignorância, a terra inteira foi enredada nas malhas da morte. E eles também disseram, por causa da insensatez e Duryodhana, todos estão fadados à destruição. Tendo saído da cidade, Kuru, aquela principal das pessoas prosseguiu, deliberando com Karna por um longo tempo. E aquele encantador de todos os Yadavas então dispensou Karna e incitou seus corcéis para maior velocidade. E dirigidos por Daruka, aqueles corcéis rápidos dotados da velocidade da tempestade da mente seguiram adiante como se absorvendo os céus. E rapidamente atravessando um caminho longo como falcões velozes, eles logo alcançaram o Paplavya, levando o manejador do Saranga.
Capítulo 138. Os conselheiros falam para Duryodhana sobre maus presságios. Vaisampayana disse, ouvindo as palavras de Kunti, os poderosos guerreiros em carros, Bhishma e Drona, então falaram estas palavras para o desobediente Duryodhana. Tu, ó tigre entre homens, ouviste as palavras bravias de grave significado, excelentes e consistentes com virtude, que Kunti falou na presença de Krishna. Seus filhos agirão de acordo com elas, especialmente porque elas são aprovadas por Vasudeva. Ó Kaurava, eles seguramente não desistirão sem a sua parte do reino ser dada a eles. Tu tens infligido muita dor aos filhos de Prita. E Draupadi também foi afligida por ti na assembleia. Eles estavam, no entanto, então limitados pelos laços da verdade e foi por isso que eles toleraram aquele tratamento. Obtendo Arjuna agora, que é habilidoso em todas as armas, e Bhima de resolução firme, e o Gandiva e o par de aljavas, inesgotáveis, e aquele carro, de Arjuna, e aquele estandarte, portando o emblema do macaco, e Nakula e Sahadeva, ambos dotados de grande poder e energia, e Vasudeva também, como seus aliados, e Yudhishthira não te perdoará. Ó de braços fortes, tu testemunhaste com teus próprios olhos como o inteligente Arjuna venceu a nós todos em combate antes, na cidade de Virata. De fato, depois disso, aquele guerreiro de estandarte de macaco consumiu em batalha, erguendo suas armas ferozes, aqueles danavas de feitos terríveis chamados Nivatakavachas. Na ocasião também da contagem do gado, quando capturados pelos Gandharvas, este Karna e todos estes teus conselheiros e tu mesmo envolto em armadura e em teu carro foram todos libertados da posse dos Gandharvas por aquele Arjuna. Isso é uma prova suficiente. Portanto, ó o principal dos Bharatas, com todos os teus irmãos faze as pazes com os filhos de Pandu. Salva esta terra inteira das mandíbulas da destruição. Yudhishthira é teu irmão mais velho, virtuoso em comportamento, afetuoso em relação a ti, de palavras gentis e erudito. Abandonando as tuas intenções pecaminosas, une-te com aquele tigre entre homens. Se o filho de Pandu te vir despojado do teu arco, e sem as rugas de raiva em tua fronte, e alegre, isso mesmo será para o bem da nossa família. Aproximando-te com todos os teus conselheiros, abraça-o fraternamente. Ó o repressor de inimigos, saúda o rei respeitosamente como antes. E deixa Yudhishthira, o filho de Kunti, o irmão mais velho de Bhima, considerado com afeição, te cumprimentar com seus braços. E deixa aquele principal dos batedores, Bhima, possuidor de ombros leoninos e coxas redondas, e braços longos e fortes, te abraçar. E então deixa aquele filho de Kunti, Dhananjaya, chamado também de Partha, de olhos como pétalas de lótus, e cabelo encaracolado e pescoço semelhante à concha, te cumprimentar respeitosamente. Então deixa aqueles tigres entre homens, os gêmeos Asvins, incomparáveis sobre a terra em beleza, servirem-te com afeição e reverência como ao seu preceptor. E deixa todos os reis com ele da linhagem de Dasara em sua chefia derramarem lágrimas de alegria. Abandonando teu orgulho, une-te com teus irmãos. Governa toda a terra, com teus irmãos. Deixa todos os reis voltarem alegremente para suas respectivas casas, tendo abraçado uns aos outros. Não há necessidade de batalha, ó o Rei dos Reis. Escuta as dissuasões dos teus amigos. Na batalha que se seguirá uma grande destruição de kshatriyas está indicada sem dúvida. As estrelas são todas hostis. Os animais e aves todos assumiram aspectos medonhos. Diversos presságios, ó herói, são visíveis, todos indicando os massacres dos kshatriyas. Todos esses presságios, além disso, são visíveis particularmente em nossas residências. Meteoros ardentes estão afligindo a tua hoste. Nossos animais estão todos desanimados e parecem, ó rei, estar chorando. Urubus estão voando em volta das tuas tropas. Nem a cidade nem o palácio parecem como antes.
Chacais, soltando gritos ameaçadores, estão correndo por todos os 4 quadrantes que estão em chamas com conflagrações. Obedece aos conselhos de teus pais como também de nós que somos teus bem-querentes. Guerra e paz, ó alto de armas poderosas, estão sob o teu controle. Se, ó opressor de inimigos, tu não agires de acordo com as palavras dos teus amigos, tu terás então que te arrepender quando vires o teu exército afligido pelas flechas de Parta. Ouvindo em batalha os gritos terríveis proferidos pelo poderoso Bhima e o som do Gandiva, tu te lembrarás dessas nossas palavras. De fato, se o que nós dizemos parece inaceitável para ti, então o será como nós dissemos. Capítulo 139. Bhishma e Drona se dirigem a Duryodhana silencioso. Vaisampayana disse. Assim abordado por eles, Duryodhana, contraindo o espaço entre suas sobrancelhas, ficou desanimado, e com o rosto para baixo começou a lançar olhares enviesados. E ele não disse nenhuma palavra em resposta. Vendo triste, aqueles touros entre homens, Bhishma e Drona, olhando um para o outro, mais uma vez se dirigiram a ele, e disseram estas palavras. Bhishma disse. O que pode ser uma causa de maior tristeza para nós do que nós termos que lutar contra aquele Yudhishthira que é dedicado ao serviço de seus superiores, desprovido de inveja, conhecedor de Brahma, e sincero em palavras? Drona disse. Meu afeto por Dhananjaya é maior do que o que eu tenho por meu filho Asvatthama. Há maior reverência também e humildade, para comigo, naquele herói de estandarte de macaco, do que em Asvatthama. Pai, no cumprimento dos deveres kshatriya, eu terei que lutar até contra aquele Dhananjaya que é mais querido para mim do que o meu filho. Que vergonha para a profissão kshatriya! Aquele Vibhatsu que não tem outro arqueiro no mundo como seu igual, por minha graça, obteve essa superioridade sobre todos os arqueiros. Aquele que odeia seus amigos, aquele que é de disposição perversa, aquele que nega a divindade, aquele que é desonesto e enganador nunca obtém o respeito dos virtuosos, como uma pessoa ignorante presente em um sacrifício. Embora desaconselhado do pecado, um homem pecaminoso ainda desejará cometer atos pecaminosos, enquanto aquele que é virtuoso, embora tentado pelo pecado, ainda não abandonará a retidão. Embora tu tenhas te conduzido com falsidade e engano em relação a eles, os Pandavas ainda estão desejosos de fazer o que é agradável para ti. Em relação a ti, ó tu melhor dos Bharatas, todas as tuas falhas estão calculadas para ocasionar desastre sobre ti. Tu tens sido abordado pelo mais velho dos Kurus, por mim, por Vidura, e por Vasudeva. Tu, entretanto, não entendes o que é benéfico para ti mesmo. Eu tenho uma grande força, com essa convicção tu desejas penetrar na hoste Pandava, cheia de heróis, como a corrente do Ganges perfurando o oceano cheio de tubarões e jacarés e macaras. Tendo obtido a prosperidade de Yudhishthira como os mantos ou guirlandas rejeitadas de outro, tu a consideras como tua. Mesmo seu filho de Prita e Pandu ficar nas florestas com Draupadi, cercado por seus irmãos armados, quem, mesmo na posse de um reino, é competente para subjugá-lo? Na presença até daquele Ailavila, Kuvera, sob cujo comando todos os Yakshas vivem como empregados, Yudhishthira o justo brilhou com esplendor. Tendo ido para a residência de Kuvera e obtido riqueza lá, os Pandavas estão agora desejosos de atacar o teu reino excelente e ganhar soberania para si mesmos. Em relação a nós dois, nós temos feito doações, derramado libações sobre o fogo, estudado as escrituras, e gratificado os Brahmanes com presentes de riqueza. Os períodos concedidos de nossa vida também terminaram. Saibas que o nosso trabalho está feito. Em relação a ti, no entanto, abandonando felicidade, reino, amigos, e riqueza, grande será a tua calamidade se tu procurares guerra com os Pandavas. Como tu podes vencer o filho de Pandu, quando Draupadi, que é sincera em palavras e dedicada a votos e austeridades rígidas, reza pelo sucesso dele?
Como tu vencerás aquele filho de Pandu que tem Janardana como conselheiro, e que tem como irmão aquele Dhananjaya que é o principal dos manejadores de armas? Como tu derrotarás aquele filho de Pandu, de austeridades severas, que tem tantos brahmanes como seus aliados, dotado de inteligência e domínio sobre seus sentidos? De acordo com o que um amigo desejando prosperidade deve fazer quando ele vê seus amigos afundando em um oceano de angústia, eu outra vez te digo, não há necessidade de guerra. Faze as pazes com aqueles heróis para a prosperidade dos Kurus. Não cortejes a derrota com teus filhos, conselheiros, e o exército.